Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso Mercado em Pauta. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, buscando trazer informações importantes e que nos ajudam no nosso dia a dia. Nos últimos 30 dias, nós tivemos vários fatos relevantes. E eu quero iniciar falando sobre as eleições municipais. E logo explico por quê. Nós tivemos o término do segundo turno no finalzinho de outubro, e aonde nós tivemos, na sua grande maioria, prefeituras elegendo prefeitos de direita ou de centro-direita. E o que é que isso tem a ver com a economia? Os deputados e senadores que vão buscar reeleição em 2026 são eleitos nos municípios e com os seus devidos governadores de estado. Quando nós temos uma eleição municipal a nível Brasil, indo mais para a direita e centro-direita, sendo que o partido, o governo federal é de esquerda, o custo de aprovação de medidas provisórias, de propostas, seja lá qual for a proposta do governo federal, em 2025 vai ficar mais difícil. O governo vai ter que dar mais para o Congresso, porque lembrando que os eleitores que elegeram os prefeitos, que vão eleger os deputados e os senadores, vão cobrar da atual legislatura maior postura frente às pautas que não representam esses partidos, essa parte que foi eleita. Então o governo vai ter que ceder mais, o governo vai ter que dar mais cargos, vai ter que dar mais emendas para conseguir pelo menos ter o mesmo nível de relevância que ele tinha em 2024. Ligado a isso, nós tivemos o resultado das contas públicas do governo central de outubro, onde foi registrado um déficit de 5,3 bilhões de reais. O déficit, gente, nada mais é que o seguinte: eu não consegui pagar minhas contas e fiquei no cheque especial. Eu estou devendo, nosso governo fechou outubro devendo 5,3 bilhões. Quando a gente olha no ano, o governo está devendo 105 bilhões de reais. Na coletiva que o secretário Rogério Seron, que é um profissional que tem muita qualidade técnica e eu tenho um grande respeito, foi em diversos momentos desconfortável as suas respostas quando o jornalista perguntava sobre a medida que o governo vai ter que fazer para cumprir o que o governo estabeleceu no ano, na virada de 2022 para 2023, no arcabouço fiscal, porque eles estão tendo dificuldades. Uma vez que o gasto do governo foi muito elevado, mesmo com a receita recorde, o governo arrecadou muito, mas mesmo com muita arrecadação, o governo não consegue pagar não está conseguindo entregar a sua própria regra que ele estabeleceu. E quando foi questionado, o secretário, logicamente, é a postura esperada, ele falou que não poderia comentar porque as medidas estavam na mesa do presidente da República, justamente como o ministro da Fazenda e outros ministérios que irão ter provavelmente congelamento de gastos, vai ter uma contingência do governo para poder entregar. Mas estudando o mercado para poder fazer esse vídeo para vocês, existe um fator muito relevante que é o seguinte: o governo não pode só entregar a meta fiscal. O governo tem que demonstrar para os investidores, para mim, para você, para os investidores institucionais, instituições financeiras, que ele não está só maquiando o número para entregar, mas que ele realmente está preocupado com a estrutura de gasto público. Porque se isso não acontecer, o governo ele vem perdendo credibilidade na questão fiscal. Porque ele fala que o CAF ia arrecadar tantos bi, não conseguiu. Ele estabeleceu algumas metas fiscais para 2025 que já teve algum ajuste. Se ele não entrega agora e não mostra para o mercado, para as pessoas, para as entidades que geram emprego e renda, que o governo está preocupado, isso vai tirando credibilidade e a próxima vez que ele colocar algum objetivo, isso não vai ser respeitado pelo mercado. Ligado a isso, nós temos umas contas públicas muito complexo aqui para ser entregue. Nós temos um IPCA, que é a inflação nacional, que foi divulgado agora referente a outubro, que veio acima da expectativa de mercado, tá? O IPCA veio 0,56. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, ele está em 4,76, acima da tolerância da meta. Lembrando que a tolerância da inflação
é 4,5. E aqui nos últimos 12 meses, é claro que nós temos novembro e dezembro, ele já está com 4,75. Como a inflação está muito desancorada, a nossa meta de inflação, o que é que o Banco Central tem que fazer? Tem que subir juros. Então nós tivemos uma alta de juros na última quarta-feira de 10,75 para 11,25. E aqui, ó, é claro que essa alta de inflação, e principalmente que nós temos com um câmbio, o real está muito depreciado frente ao dólar, existem fatores externos. A eleição do próprio presidente Donald Trump fez com que o dólar se fortalecesse, ele ficou mais forte, mas o dólar não era para estar com essa depreciação. A falta de definição, a falta de um discurso coerente na parte do gasto público está afetando a valorização, no caso a depreciação do real frente ao dólar. E com esse dólar muito favorecido, muito forte frente ao real, lembrando que basicamente tudo que a gente consome no Brasil, ele é importado, a gente traz de fora, a gente é muito forte em commodity, que é o que a gente faz a nossa exportação, mas a gente importa muito. Se o cara que está importando, a empresa que está importando para o Brasil, ela está tendo que pagar mais dólares para poder fechar o seu câmbio, pagar a sua operação, isso vai aumentar os preços, isso vai aumentar a inflação. E o que é que o Banco Central tem que fazer? O Banco Central vai lá e aumenta juros para conter. Para vocês terem uma ideia, a curva de juros futura já está colocando uma Selic a mais de 13%, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui uma conta simples para a gente entender. Nós tínhamos uma Selic a 10,75. Vamos supor que uma companhia tem uma dívida de 10 milhões de reais, tá? Os juros mensal que ela pagaria a um CDI, sem colocar o spread bancário, sem colocar os juros que a instituição vai ganhar, somente pagando juros, sem colocar o principal lá, né, o spread, seria 0,85. De 10 milhões, daria 85 mil mensal, que anualmente daria 1 milhão e 20. Se você coloca essa taxa de juros a 13, que é a projeção para o final do ciclo, nós temos uma despesa financeira indo para 1 milhão 224. Se você tira o primeiro com o segundo, nós temos um aumento de despesa financeira somente com juros de 204 mil reais. Se eu divido isso pelo salário mínimo, o que é que eu vou descobrir? Que essa empresa, ela aumentou o custo financeiro dela, e com esse custo que ela aumentou por essa questão da inflação, da falta das contas públicas, do Banco Central ter que subir os juros, ela deixou, ou ela vai demitir, ou ela vai deixar de contratar 12 colaboradores, ganhando um salário mínimo, que é uma conta simples. Então, olha como o peso dos juros numa companhia média, que tem uma dívida de 10 milhões, e uma companhia média normalmente ela deve mais do que isso. Olha como o peso do juros, sem falar do spread bancário, sem falar da despesa previdenciária da companhia, como isso pesa. Então, olha como as coisas se falam. Um gasto público desenfreado faz com que nós tenhamos um dólar favorecido, depreciando o nosso real, fazendo a nossa inflação aumentar, fazendo o Banco Central vindo aqui e tendo que aumentar juros. Olha como tudo isso se conversa. E é claro que eu não poderia deixar de falar das eleições nos Estados Unidos na última terça-feira. Primeiro, nós tivemos um erro muito grande das pesquisas lá nos Estados Unidos. Todas as pesquisas indicavam que iria ser voto a voto, e o presidente eleito Donald Trump teve uma vitória esmagadora. Ele não venceu somente no voto dos delegados, mas no voto popular, e também levou a Câmara, o Senado e também a Suprema Corte. Então, o presidente eleito vai assumir em janeiro de 2025 muito forte. E o que é que isso causa impacto na questão econômica? O Donald Trump, ele é um americano apaixonado pela sua nação. Ele vai fazer de tudo para proteger a economia dos Estados Unidos. Então ele vai ser um cara que vai ter peso inflacionário, porque ele vai buscar aquecer a economia, ele vai taxar, ele já falou que vai taxar principalmente os produtos importados, com foco no produto chinês, que é o seu maior concorrente, a segunda maior economia do mundo. Então essa questão econômica vai balançar.
O Banco Central dos Estados Unidos cortou juros nessa semana também, porque já estava precificado esse corte de juros, mas os próximos cortes a gente vai acompanhar, porque isso é um fator muito relevante, a eleição do Donald Trump. Isso nós estamos falando na questão econômica. Quando a gente vai para a questão geopolítica, é totalmente diferente. Donald Trump, ele é uma pessoa que tem uma postura muito forte e ele vai na questão que a força dele é maior do que a do inimigo. Então nós vamos ter mudanças provavelmente na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia e no conflito de Israel com Hamas e todos os grupos terroristas que estão atacando Israel, também a questão de Taiwan. Então a eleição de Donald Trump fortalece muito a direita no mundo inteiro e muda totalmente o cenário econômico para 2025, tá bom? Pessoal, nós tivemos a nossa Bolsa de Valores fechando na última sexta-feira aos 127.830 pontos, dólar fechando em 5,73, tá? Para essa semana vamos ter a ata do cupom, que vai falar sobre a alta de juros, temos o Boletim Focus, vamos ter o IBCBR, que é a prévia do PIB, né? E nos Estados Unidos nós vamos ter indicadores de inflação, tá bom? Uma ótima semana para vocês e até a próxima, se Deus quiser.